Queria convidar os irmãos, então, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 a 42. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 a 42. Enquanto a gente abre, crianças, o desenho de vocês é o seguinte hoje. Vocês vão ter que desenhar duas pessoas juntas. Uma delas está jogando sementes, está plantando, e a outra pessoa está colhendo os frutos. Mas elas estão juntas e o detalhe, as duas elas têm que estar felizes, alegres enquanto elas plantam e colhem juntas essas sementes e os frutos. Combinado? Ok? Depois eu quero ver esse desenho. Tem que estar bem feliz, hein? Tá bom. Então vamos ler, então, a palavra do Senhor. Crianças, prestem atenção, porque eu acho que o desenho de vocês está no texto, viu? Vamos ler a palavra do Senhor, que é verdade e vida para nós aqui nessa manhã. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come! Mas ele lhes disse: Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar. Senhor, Tu és verdadeiramente o Salvador do mundo, e na esperança de sermos bons entendedores da Tua palavra, nós chegamos humildemente aqui na Tua presença, pedindo que o Senhor ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que possamos experimentar a Tua boa e perfeita e agradável vontade. Em nome de Cristo, a palavra encarnada, que oramos. Amém. Para bom entendedor, meia palavra basta. Será? Será que para bom entendedor meia palavra basta? A gente vive num mundo de meias palavras e nenhuma compreensão. Na nossa era das mídias digitais, todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. As pessoas falam e ninguém entende. Nunca antes na história desse país, na história desse mundo, tanto foi dito e tão pouco foi compreendido. Creio que é porque todos nós achamos que nós somos bons entendedores. No entanto, nada é mais chato do que alguém que tem certeza que é um bom entendedor. Já conversou com alguém assim? Você fala e a pessoa: Não, eu sei. Ah, tá, mas eu já sei. Isso é óbvio. É muito chato conversar com alguém que se acha bom entendedor de tudo. Pessoas que têm aquela velha opinião formada sobre tudo. Sabe aquela pessoa que não deixa nem você terminar a frase? E nesse mundo de experts, de autodeclarados bons entendedores, terminar uma conversa é uma conquista. De tanto a gente tentar, de tanto bom entendedor autodeclarado, a gente vive de mal entendido em mal entendido. Portanto, ser um bom entendedor não é uma questão de talento. Ser bom entendedor não é automático. Para ser bom entendedor é necessário tempo, é necessário humildade. Ninguém vira bom entendedor sem ouvir, sem receber, sem esperar. Um bom entendedor é um projeto,
é um trabalho, é uma obra em equipe. É necessário que haja intencionalidade, serviço, experiência para se fazer um bom entendedor. Para que você seja bom entendedor de verdade, meia palavra não basta. Para você ser bom entendedor, você precisa da palavra inteira. Você precisa de uma conversa. Para ser bom entendedor, você precisa ouvir a palavra tal como ela é dita. Você precisa humildemente submeter-se em serviço à palavra. Você precisa conhecer a palavra pessoalmente. E no nosso texto de hoje nós veremos a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo vindo ter uma conversa conosco. E Ele quer te fazer bom entendedor das coisas. Nessa conversa a gente vai aprender a viver em obediência alegre, em servir alegremente ao Senhor. E se você ouvir com cuidado, se você ouvir com um coração de bom entendedor, você vai conhecer a palavra pessoalmente. Portanto, hoje veremos o seguinte: porque Jesus, a palavra de Deus encarnada que veio até nós, cumpre perfeitamente a vontade do Pai e executa a sua obra, nós podemos servir a Deus alegremente e conhecê-lo pessoalmente. De novo, porque Jesus cumpre perfeitamente a vontade do Pai, você pode servir ao Senhor alegremente e conhecê-lo pessoalmente. Então vamos ver o nosso primeiro ponto dessa manhã. Vamos ver isso nos versículos 31 a 34. O nosso primeiro ponto dessa manhã é que Jesus, o pão da vida, nos mostra a verdadeira comida. Jesus, o pão da vida, nos mostra a verdadeira comida. Bem, nosso texto hoje, ele está no meio do capítulo 4 do Evangelho de João, e nesse capítulo Jesus decide intencionalmente passar por Samaria. Cansado da viagem, Jesus então para nesse poço de Jacó, perto da cidade de Sicar. Enquanto os discípulos vão a Sicar comprar comida, uma mulher samaritana se aproxima para tirar a água do poço, e Jesus tem uma conversa com ela. Jesus fala de uma água viva que só Ele pode dar e a maneira correta de adorar a Deus. Essa mulher, então, reconhece não ser Ele apenas um profeta, mas o Messias verdadeiro. Ela abandona o vaso dela lá e ela sai correndo, porque ela quer contar para todo mundo na cidade o que ela viu e tudo o que Jesus disse a ela sobre a sua vida. E nisso os samaritanos resolvem vir pessoalmente ouvir o que esse Jesus tem a falar. Então, nesse ínterim, o mineirinho é ínterim, não é inteirim, tá? Nesse ínterim, nesse momento, nesse meio do caminho, os discípulos chegam. Eles, achando-se bons entendedores das coisas, se espantam com Jesus falando com uma mulher, e uma mulher samaritana ainda por cima. Mais do que isso, eles começam a insistir, a mandar Jesus comer. Jesus, você estava exausto, Jesus. Você ficou aqui para descansar, você encontrou alguém para conversar. Já viu alguém que, em qualquer lugar que você vai, encontrar alguém para conversar? Então, Jesus encontrou alguém para conversar. E uma samaritana ainda por cima, Jesus. Antes que cheguem mais deles, antes que cheguem mais dessa gentalha, Jesus, vamos embora daqui, come para a gente poder seguir o nosso caminho. Jesus então responde que ele já tem uma comida, a qual eles não conhecem. Jesus aqui responde igualzinho Deuteronômio 8:3. Abre lá comigo para você ver, Deuteronômio 8:3. Eu vou ler 2 só para te dar contexto, mas olha que interessante. Deuteronômio 8:2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te fazer o quê? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Familiar esse texto, né? Jesus usa esse texto lá na tentação no deserto e aqui agora. Jesus lembra o que Moisés disse para o povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida. Jesus lembra do maná, uma comida que o povo não conhecia, mas que foi dada pelo Senhor para sustentar Israel no deserto. Uma comida que era para o povo entender. Era para alimentar? Não, era para o povo entender. Que não era só de pão que o homem ia viver, mas de tudo o que procede da boca de Deus.
Esse era o propósito do maná. Porém, os discípulos não entendem. Eles não entendem. E existe um padrão no Evangelho de João aqui. Assim como Israel não entendeu o maná, Nicodemos não entende o novo nascimento, a mulher samaritana não entende a água viva e os discípulos não entendem que comida é essa. Não tem bom entendedor. Mas nosso Deus é um Deus que se revela para nos fazer bons entendedores. Ele nos explica as coisas, ele é paciente conosco, tal como um pai que guia, que disciplina, que instrui os seus filhos. Jesus adora usar mal entendidos para nos fazer bons entendedores. Discípulos, ouçam com cuidado, ouçam com fé. Não enxerguem somente aquilo que é horizontal, que é terreno. Jesus quer lhe fazer levantar os olhos e ver com um coração transformado. Jesus explica qual é a comida que ele está falando. Olhe no texto, veja, a força vital de Jesus, a sua comida verdadeira, sua nutrição mais profunda, seu alimento mais básico, é cumprir a vontade daquele que o enviou. Jesus é o enviado do Pai para falar as palavras dele, para realizar a sua obra, como diz João 3,34. Jesus aqui nos mostra verdadeira obediência. Veja, Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Cristo, tanto a obediência ativa, realizando alegremente a obra que Deus deu para ele fazer, que o Pai lhe deu, tanto a sua obediência passiva, recebendo humildemente essa vontade sobre o seu corpo, sobre a sua vida, ambas abençoam o povo de Deus. O amor de Deus, o Pai, se revela na graça do Filho, Jesus Cristo. Sua obediência perfeita é central, é a sua maior prioridade. A missão de Cristo é cumprir todas as promessas de Deus para a salvação do seu povo. Jesus afirma lá em João 6 que ele é o pão da vida que desceu do céu para fazer a vontade daquele que o enviou. E a vontade do Pai é essa, que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca. A vontade do Pai é de que todo homem e toda mulher que vir até Cristo e nele crer tenha vida eterna, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A missão de Cristo, sua comida, seu sustento, sua maior prioridade é realizar salvação. Querido, Jesus usa até a sua própria fome como oportunidade para te ensinar. Você aí fica com fome e você já está todo rabugento. Você já fica todo resmungão, com um pouquinho de fome. As coisas não começam a ir do jeito que você quer, e aí você começa a reclamar de tudo e todos. Verdadeiro israelita, lembrando das cebolas. Basta você ter que esperar um pouquinho na fila do almoço no self-service e o mundo já está ruim. Surge qualquer dificuldade e você já para de obedecer. Mas Jesus nos mostra que escassez é oportunidade de serviço. Não é à toa que é na casa de luto que nós somos feitos bons entendedores, é o que Eclesiastes diz. Jesus, sendo o pão da vida, mostra que até a sua fome serve a Deus. Todos os seus momentos são voltados para o Senhor, bons e ruins. A missão de Cristo não se restringia a dar apenas um pouco do seu tempo, apenas um dia da semana. A vontade de Deus enchia cada um dos seus pensamentos, a vontade de Deus era o seu alimento. Isso choca os discípulos. Seja na abundância, seja na escassez, Jesus vive contente em toda e qualquer situação, tendo Deus no centro. Você vive assim? Porque se você está sendo refeito conforme a imagem de Cristo, aqui está o seu modelo. Como você tem usado a sua fome? Ou melhor, você tem fome de quê? Veja, os discípulos, por outro lado, diferentemente de Jesus, eles têm uma relação muito pragmática com o ministério e a vocação que Deus deu a eles. Jesus tinha que comer logo para seguir adiante. Eles tinham muito o que fazer, a agenda estava lotada e o relógio está ticando no pulso. Estar em Samaria, um lugar de pessoas impuras, era perda de tempo. Eles mesmos eram o centro do ministério, da vida, da obra, dos talentos, da vocação deles. A fome deles era por sua própria vontade.
Via de regra, nós nos parecemos mais com os discípulos. Passamos a ver e fazer as coisas com o nosso senso de urgência, com o nosso tempo, com as nossas prioridades, e não de acordo com a vontade de Deus. Começamos a ver a igreja como uma série de problemas a resolver e coisas a lidar. A igreja passa a ser uma iniciativa nossa, uma associação para os nossos fins e não o corpo de Cristo. Cuidado, não veja a tua obediência como um fardo. Eu tenho que preparar a aulinha das crianças, eu tenho que aprender a música nova, eu tenho que comprar o lanche do grupo do discipulado, eu tenho que lidar com aquela fofoca, eu tenho que ver aquele irmão. Meus irmãos, igreja não é problema e problema para resolver, coisas e coisas a fazer. Se isso está acontecendo na sua vida, eu te pergunto, quem você está obedecendo? Você está com fome de quê? Ligeiramente, nós podemos transformar o nosso serviço a Deus em uma obediência ao eu. Passamos a viver ansiosos para lidar com problemas, irritados diante de Jesus, porque Jesus não faz as coisas que a gente gostaria que Ele fizesse na hora que a gente queria. Como discípulos, passamos a insistir com Jesus. Come, Jesus, resolve esse problema aqui, Jesus. Vamos para a próxima atividade, as coisas não andam. Faz o que a gente quer. Povo de Deus, enquanto estivermos lidando com o serviço na igreja, como se fosse uma lista de problemas a resolver, e não pessoas a cuidar, estamos comendo comida falsa. Cuidado, você pode ser muito ativo na igreja e pouco fiel. Você pode fazer muitas coisas sem fazer a vontade do Pai. Onde está o seu coração? Porque, olha o texto, comida verdadeira é obedecer à vontade do Pai, é submeter-se vivendo pela palavra de Deus, sustentado na sua obra. E Deus ama o seu povo. Fazer a sua obra é cuidar de gente, proclamando verdade em amor, é servir na hora que a necessidade a aparecer, do jeito que for possível, mas aplicando a palavra que procede da boca de Deus a corações transformados. Igreja, o evangelho é mais importante do que comida. Gente é mais importante do que problema. Romanos 14:17, o reino de Deus não se constitui em comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não andeis ansiosos por coisa alguma pelo que vocês hão de comer, ou de beber, ou de vestir, porque são os gentios que procuram essas coisas. O teu Pai, que está nos céus, sabe que você precisa dessas coisas, mas buscai o quê? Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o seu chamado como igreja. Jesus aqui nos mostra verdadeira obediência, e para bom entendedor a palavra de Cristo basta. Jesus nos mostra que verdadeira comida, que a nossa prioridade na vida é servir a Deus e, em todo momento, aproveitar as nossas circunstâncias para alcançarmos corações. Que nos leva ao nosso segundo ponto dessa manhã. Jesus, o Senhor da Seara, nos convoca a um serviço alegre. Jesus, o Senhor da Seara, nos convoca a um serviço alegre. Veremos isso aqui nos versículos 35 a 38. Se verdadeira comida é realizar a obra de Deus, que obra é essa? Esse trecho aqui do versículo 35, de ceifa, de semeador, de fruto, de dois ditadinhos populares, tudo isso aqui é um daqueles textos bíblicos que você lê e todas as palavras são fáceis. Mas você fica perguntando, como que essas coisas ficam juntas? É difícil de conectar os pontos desse trecho do meio. Olha aí o texto, o que o versículo 35 tem a ver com 34? Como que o 36 e o 37 decorrem do 35? E o que a gente faz com o 38? Então, a minha missão para a gente agora é a gente desvendar o que uma coisa tem a ver com a outra. O que a comida tem a ver com o ceifeiro. O que o semeador tem a ver com a vontade do Pai. E por aí vai. Então, vamos lá, passo a passo. Jesus aqui usa uma imagem agrícola, de ceifa, de semear, de colher, para explicar a obra que ele fala no verso 34.
E mais importante, Jesus convoca os discípulos a participarem dessa obra. É isso que Jesus está fazendo. Ele está conectando a obra que ele está fazendo com a convocação para os discípulos fazerem alguma coisa. E veja, o que Jesus faz aqui é de uma genialidade impressionante. Jesus é o intelecto mais impressionante da história, meus irmãos. Não só porque ele compreende as coisas, porque ele entende as coisas, mas porque ele te faz entender claramente. Ele faz o seu interlocutor bom entendedor. Jesus conhece os seus discípulos e aqui ele explica teologia pesada com uma imagem muito próxima a eles, de maneira muito sucinta, altamente prática, assustadoramente simples. Jesus explica, Jesus aplica, Jesus deixa claro para os discípulos o que está acontecendo na frente deles e o que Deus espera dos seus discípulos. Jesus aqui usa 2 ditadinhos populares para fazer isso. Eu adoro ditadinho popular. Minha avó vivia falando ditadinho popular para mim e eu sempre confundia eles. Para mim era mente vazia, tanto bate até que fura, 2 pássaros na mão e uma cajadada, um negócio assim. Eu nunca lembrava os ditadinhos, porque eu não sabia o sentido, o significado deles. A partir do momento que eu entendi que havia um ensinamento em cada ditado, eles passaram a fazer sentido. E aqui Jesus está usando esses ditadinhos, como os discípulos dizem, para revelar-lhes alguma coisa. Ele está usando o que os discípulos conhecem para fazer-lhes entender os mistérios do reino de Deus. Veja comigo, o primeiro ditadinho popular que Jesus usa aí no versículo 35, afirmava que entre plantar e colher havia um tempo. Existiam 4 meses que representavam essa divisão anual entre lançar as sementes e colher os feixes. A ideia é a seguinte: as coisas demandam tempo para acontecer. A nossa versão atual desse ditadinho seria algo como: Roma não foi construída em um único dia. Mas Jesus nos mostra que os tempos estão mudando, Jesus está inaugurando um reino, e nesse reino a lógica do tempo ela é diferente. No reino de Jesus, o eterno invade o presente e os tempos eles se colapsam junto. Mortos são feitos vivos. Pedra vira carne, ossos secos viram músculo. O Espírito vivifica pecadores, dando vida eterna hoje. Condenação vira justiça, pranto vira júbilo. E Deus ilumina a escuridão desse mundo, como as águas cobrem o mar. O tempo do reino é um tempo de bênção, vida e esperança. No reino inaugurado de Jesus, os tempos se colapsam de forma que os corações estão prontos a receberem as sementes do Evangelho. E por isso a urgência. Jesus está falando sobre urgência na pregação. Os campos já branquejam para a colheita e Jesus insiste, é hoje, é agora. O tempo é agora. Leon Morris, um comentarista, interessantemente observa que a palavra branquejar aqui ela é muito curiosa, porque nessa região não havia muitas safras que no tempo da colheita ficavam brancas. O trigo, por exemplo, ele ficava dourado, ele não ficava branco. Então, o que Jesus usou aqui essa palavra de branquejar? Ele sugere que talvez seja porque o branco era a cor mais comum nas roupas das pessoas daquela região. Jesus provavelmente estava sentado no poço e, enquanto ele falava para os discípulos, os samaritanos tomaram os campos. E eles estavam prontos. E Jesus, vendo aquela visão, o Senhor da seara chama os seus discípulos e envia os seus trabalhadores para a colheita. Isso é o que Jesus está falando no versículo 36 e 38. Jesus convoca e envia os discípulos como ceifeiros para colher os frutos. E os frutos aqui são corações transformados. Esses frutos estão maduros e não apodrecerão, são frutos eternos. São frutos que não passam, e os que trabalham na seara já observam hoje a recompensa que dura para sempre. Como Paulo afirma em 1 Coríntios 9, os crentes em Cristo são fruto do trabalho dele no Senhor. Ao mesmo tempo, existem diferentes trabalhadores no mesmo campo. Jesus usa um outro ditadinho popular para afirmar a multiplicidade dos dons. Jesus diz que um é semeador, outro é ceifeiro. No entanto, todos trabalham dentro da mesma obra. Paulo diz a mesma coisa em 1 Coríntios 3, e talvez ele tivesse esse texto aqui em mente quando ele disse aquelas palavras. Ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que planta e o que rega são
um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, mas todos são cooperadores de Deus na lavoura de Deus, edificando sobre um mesmo fundamento, que é Jesus Cristo. Veja a genialidade amorosa de Jesus para com os discípulos. Ele está explicando a sua missão como Messias, os decretos eternos de Deus da providência, a inauguração do reino escatológico de Cristo, o novo nascimento, a justificação, a multiplicidade dos dons, a missão da igreja, a importância do ministério apostólico, e por aí vai, tem mais doutrina aqui. Tudo isso está aqui nessa ilustração, nessa aplicação para os discípulos. Tem muita verdade, tem muito tesouro aqui, gente. Gregório de Nazianzo, um dos pais da igreja, um pai capadócio, afirma que em Jesus a gente vê as luzes se acendendo gradualmente e a ordem da teologia que nós devemos guardar, ela vai tomando forma diante dos nossos olhos, mas em porções que nós podemos digerir. É isso que Jesus faz conosco. Teologia pesada de um jeito que a gente pode compreender. Jesus, o Deus encarnado, aqui está agindo, ele está explicando progressivamente, pacientemente, a sua missão como enviado do Pai para salvar o seu povo. E, simultaneamente, Jesus está traduzindo a missão dos seus discípulos e da sua igreja. Ele está convocando-nos para participar dessa obra. Olha que privilégio! Jesus está ilustrando pouco a pouco qual é a missão da igreja nesse novo reino. Jesus aqui está introduzindo a grande comissão para nós. Agora não há mais separação entre o tempo de semear e o tempo de colher. Não há mais separação entre o tempo das promessas e o tempo do cumprimento. Não há mais separação entre o tempo da semente e o tempo dos frutos. O tempo da anunciação do evangelho já se choca com o tempo dos corações transformados. Veja, os patriarcas e os profetas receberam as promessas, e eles viram as promessas de longe, acenando, saudavam, aguardando o seu cumprimento, como diz Hebreus 11. Esses homens e mulheres do passado, crentes, os quais esse mundo não era digno, eles não obtiveram a concretização das promessas, mas pela fé eles trabalharam nessa obra redentora de Deus. Nós, vocês, como os discípulos, vocês entraram nesse trabalho que vocês não começaram, e vejam o privilégio, porque hoje vocês veem cumprimento. Olha ao redor, você está vendo cumprimento aqui nessa manhã. O privilégio que nós temos. E veja, meus irmãos, Jesus tem paciência contigo, Ele quer te fazer entender isso, e o privilégio e a alegria. Ele diz, Ele repete, Ele explica melhor. Por isso, povo de Deus, ouça o chamado do seu rei nessa manhã. O tempo de trabalhar é agora. A missão da igreja hoje é proclamar boas novas de salvação e discipular os crentes em Cristo. Essa é a nossa comida, essa é a nossa prioridade essencial. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 25, parágrafo 3º, afirma que Deus concedeu esse ministério para a igreja visível, para o congregamento e o aperfeiçoamento dos santos. Crentes, a missão da igreja, vou falar de novo, a missão da igreja, dada por Deus, é evangelismo e discipulado. Nosso arroz e feijão é congregar e instruir, ir por todo o mundo, anunciando e fazendo discípulos, trazendo ovelhas do bom pastor ao aprisco e cuidando delas. Cuidando delas. Vejam que a característica essencial desse trabalho para Cristo é a alegria. Vocês viram isso no texto? Ambos o ceifeiro e o semeador se alegram. Se alegram. Jesus vê o fruto da sua obra, ele vê o fruto do seu penoso trabalho e ele fica satisfeito, ele fica alegre. O coração do seu mestre é feliz. O coração de Cristo é feliz. E essa alegria dele é tão grande que é compartilhada conosco. Veja, nós nos alegramos, e não é à toa que Jesus pede para os seus discípulos erguerem os olhos, porque é hora de bênção agora. Ergam os olhos e recebam a bênção de enxergar com o coração o que está acontecendo na frente de vocês. Igreja, nós somos um povo abençoado por Deus, um povo cuja a bênção do Senhor está sobre nós. Sabe no culto quando é hora de bênção? Você provavelmente acha que a gente faz isso porque a gente não sabe como terminar o culto, né? Você acha que hora de bênção é tipo, isso é tudo, pessoal, tipo aqueles desenhos antigamente? Não é isso. Bênção é super importante. A bênção apostólica, ela é fundamental, porque ela é um lembrete semanal de que em todo o tempo, hoje e sempre,
a bênção do Senhor marca o seu povo. Não importa se a sua semana, se a nossa semana foi boa ou ruim, a bênção do Senhor está sobre nós. Quando chegar a hora da bênção, então eu peço para vocês que vocês ergam os olhos e vejam que os campos já branquejam. Eles estão prontos, corações estão prontos. Nós fomos transformados pelo Senhor para participar dessa obra maravilhosa, de participar do povo de Deus. Igreja de Deus, viver nesse reino é cuidar de ovelha, é bênção, é privilégio, é alegria, mas isso só é possível para um coração transformado, de dentro para fora, em comunhão com Cristo, o que nos leva ao nosso último ponto dessa manhã. Nos versículos 39 a 42, nós vamos ver que Jesus, o Salvador do mundo, vem ter comunhão conosco. Jesus, o Salvador do mundo, vem ter comunhão conosco. Então, já vimos que Jesus, o pão da vida, nos mostra a verdadeira comida. Jesus, o Senhor da seara, nos convoca, nos chama a um serviço alegre, mas Jesus, o Salvador do mundo, ele vem ter comunhão conosco. Veja, o nosso texto de hoje nos mostra como ser povo de Deus de várias perspectivas. Vimos o que é verdadeira obediência, a nossa vida verdadeira em Cristo, um aspecto normativo de como devemos viver nos parecendo cada dia mais com Cristo. Ouvimos a convocação do nosso mestre, uma situação, uma circunstância onde o nosso rei nos chama ao trabalho para a obra que ele nos concedeu como igreja. Agora nós vemos a nossa essência, a nossa existência. Nós temos diante de nós a realidade do coração do crente em Cristo. Veja, Jesus nos deu a explicação, Jesus nos deu um trailer, mas agora no versículo 39 e 42 a gente tem o filme, a gente tem o live action do que Jesus acabou de dizer para a gente. Aqui há um exemplo visível da obra do crente, há um exemplo visível da obra que nós vamos participar, que está sendo feita pelo Pai. A lavoura de Deus aqui está diante de nós. Nós vemos a palavra semeada por Cristo para a mulher samaritana, dando frutos e mais frutos. E o momento de semear e o momento da colheita estão acontecendo diante dos nossos olhos aqui nos versículos 39 a 42. Porque os samaritanos vêm, eles chegam e eles querem ouvir a Jesus. O samaritano, um povo considerado impuro pelos judeus, eles eram praticamente gentios. Eles ouvem o que a mulher samaritana anuncia, mas eles querem ver Jesus pessoalmente. Como Filipe, chamando Natanael em João 1, dizendo, vem e vê, o evangelismo dessa mulher é a semente plantada buscando trazer pessoas aos pés de Cristo. A vida e as palavras dessa mulher são usadas pelo Senhor da seara, na sua simplicidade. Elas são usadas pelo Salvador do mundo para trazer homens e mulheres ao arrependimento. Os samaritanos vêm para ouvi-lo e pedem para Jesus ficar. Eles chegam e falam, Jesus, fica, Senhor. Já se faz tarde. Tens o meu coração para pousar, Senhor. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica conosco, Salvador do mundo. Isso é verdadeira comida. Jesus se alegra em estar com eles. Jesus ama estar com o seu povo. Se no início do capítulo 4, Jesus não era benquisto pelos judeus, Jesus agora é convidado pelos samaritanos para entrar e cear com eles. Ele é bem-vindo. E os samaritanos estão ávidos para ouvir a sua voz. Aqui diante de nós temos um êxodo samaritano. Eles saem da cidade, da perdição, da escuridão dos seus pecados para encontrar Deus no caminho. E a luz. Eles ouvem, eles creem na palavra de Deus. Eles, em primeira mão, têm uma experiência pessoal com Jesus. E a fé deles, então, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus pessoalmente. Observe, meus irmãos, como diante de Cristo a fé deles cresce. Em primeiro lugar, a fé deles cresce em compreensão de quem Cristo é. Isso aqui é fé buscando entendimento. Jesus não é meramente um profeta, um guru, alguém com uma ética superior. Vejam, Jesus aqui é o Messias prometido, o enviado de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Eles dizem que Jesus é o Salvador do mundo. Eles entendem quem Cristo é. Jesus é o bom pastor da vida deles. Eles crescem em compreensão de quem Cristo é. Em segundo lugar, a fé deles cresce em segurança pessoal, em certeza, em convicção. Vejam o texto, eles dizem, nós sabemos, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Por causa da palavra, eles foram persuadidos, convencidos, não há dúvida.
Eles têm a certeza de que não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Em terceiro lugar, a fé deles cresce em um relacionamento pessoal com Jesus. É uma fé pessoal. Eles têm experiência de ouvir e andar com Jesus. Eles têm comunhão com Deus. Eles não creem por causa de bons argumentos que eles ouviram. Eles conheceram a Jesus pessoalmente. Nós ouvimos, nós cremos, nós sabemos. Eles agora têm a paz de um coração que vive sempre em comunhão com Cristo. Jesus os fez bons entendedores da palavra e agora os olhos deles veem a Jesus. Como o texto que lemos mais cedo de Jó 42:5, eles declaram: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Igreja, há um universo de distância entre você saber coisas acerca de Jesus e conhecê-lo. Por isso eu te pergunto, você conhece Jesus pessoalmente? Ou você apenas sabe coisas acerca dele? Porque, veja, Jesus se deu a conhecer pessoalmente. Jesus veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus veio conversar e cear com você. Ele faz isso semanalmente. Jesus veio se encontrar pessoalmente com o seu povo. Jesus, Emanuel, o novo e melhor templo, é Deus reunido com o seu povo. É o alfa e ômega com você hoje, pessoalmente, eternamente. Logo, uma fé genuína, uma fé salvadora é aquela que conhece Jesus, que é amigo dele. Uma fé que caminha na luz e hoje já desfruta do seu amor. Portanto, eu te digo hoje, essa fé lhe é acessível. Essa fé está pronta para você, porque Deus está comprometido em salvar. Vejam por toda essa passagem a prontidão, o zelo, a alegria de Jesus em aproveitar todas as oportunidades para salvar. A diligência, o prazer, a constância, a perseverança do seu mestre em chamar todas as suas ovelhas, todas elas. Jesus, mais do que desviar o seu caminho para passar em Samaria, Jesus desceu do céu para nos buscar. Jesus vem até aqui hoje, nos confins do mundo, num canto totalmente esquecido do planeta, com a sua palavra para nos buscar. E nos levar à presença de Deus, para uma vida santa, para uma vida agradável ao Senhor. E, meus irmãos, eu concluo aqui, Jesus veio nos fazer bons entendedores. Bons entendedores são resultado de um trabalho em equipe. Veja que é uma obra iniciada pela vontade do Pai, quem enviou o seu Filho ao mundo para realizá-la de forma que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obra essa que é aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo, que abre os nossos olhos para que possamos ver e entender a Cristo. Bons entendedores são resultado de um trabalho em equipe, porque como igreja do Senhor, nós fomos convocados a participar desse trabalho, pregando essa boa nova de salvação, anunciando, discipulando ovelhas, e todos nós aqui entramos num trabalho porque alguém já estava nele. Todos nós aqui somos resultados de semeadores e ceifeiros que trabalharam antes de nós. Bons entendedores têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Bons entendedores são feitos em fé. Afinal, pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. É uma fé que é certeza, que é convicção, sem a qual é impossível agradar a Deus. Uma fé que pessoalmente conhece o Salvador do mundo, afinal, ele é seu amigo. Uma fé que está firmada na palavra. E, meus irmãos, para bom entendedor, a palavra basta. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante de Ti, pedindo que o Senhor fortaleça a nossa fé, em compreensão de Ti e dos Teus planos, em segurança pessoal, mas, acima de tudo, em comunhão contigo, Senhor. Faça-nos amigo de Deus, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pedimos essas coisas, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor nos mostre verdadeira comida, que o Senhor nos envie alegres para serviço, que o Senhor nos faça, Senhor, cada dia andar contigo mais e mais. Que a alegria nos marque e que a Tua palavra seja o nosso fundamento, o nosso alimento. Oramos, Senhor, em nome do pão da vida, do Senhor da seara, do Salvador do mundo, Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.